Bom dia, melhor momento nesta manhã maravilhosa. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, com uma novidade de vida, aquilo que Deus tem nos feito segundo a sua palavra, onde nesta manhã queremos ter uma palavra como uma vida restaurada, uma vida transformada pelo Senhor. Nesta manhã vimos que Deus tem nos abençoado, nos fortalecido e Ele tem restaurado aqueles que Ele tem chamado. Por isso, nesta manhã, eu te convido a nós ler uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 10, onde diz que o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna. Então, uma glória eterna são para a vida eterna, para aquilo que você foi fortalecido, separado, ungido não pelo homem, mas pela graça de Deus, pela sua fortaleza, ao qual nesta manhã Deus tem nos abençoado e Ele nos restaurará, Ele nos transformará, como Ele restaurou no passado, Ele restaura hoje para aqueles que ainda têm uma visão voltada aos seus conhecimentos, à sua sabedoria, uma sabedoria que não foi sabedoria humana, mas uma sabedoria abençoada por Deus, assim como Ele te escolheu como filho, herdeiro da graça, da bênção e da sua misericórdia. Diz a sua palavra, o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, o restaurará e confirmará e os fortalecerá e porá sobre firme alicerce. Quem seria o alicerce? Aquele filho, aquele o qual nascido de mulher, aonde o Senhor disse que restauraria ele, que prepararia ele para que fosse abençoado. E onde ele passaria por prova, mas que fosse um vencedor. Isso que seria na angústia, na dor, no sofrimento, mas que nós fosse fortalecido pela sua graça, pela sua misericórdia. Por isso, nesta manhã, eu te trago esta palavra abençoada, uma palavra que fortalece, uma palavra que restaura os corações, uma palavra que transforma a vida, aonde quando você aceita Ele como suficiente salvador da sua vida, Ele transforma, tudo aquilo que está passando, Ele tira, como está passando aí muitas vezes, um momento difícil, momentos de angústia, mas que o Senhor, Ele o transforma pelo seu espírito, pela sua restauração, pelo seu entendimento. É por isso que Ele disse, quando Ele preparou o ministro de uma nova aliança, é para que nós tivéssemos uma mente iluminada, uma mente voltada aos seus conhecimentos. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 1, ele diz assim, irmão, se alguém for surpreendido em algum ato, ele diz, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo como mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também, olha bem, não seja tentado. Olha, não cuide para que não seja tentado. Aonde o Senhor diz aqui? Para que você seja purificado a tua mente, o teu coração, a tua vida. É por isso que ele fala nesta palavra, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz que ele restaurará, que ele confirmará, que ele fortalecerá, para que você, no momento da dificuldade, da angústia, da dor, você tenha um respaldo. O respaldo, quem é o consolador? Quem é teu guia? Quem é teu protetor hoje? Se não for Deus na causa, como que o homem será vitorioso se não for Ele que está na tua frente para que seja teu protetor, teu guia, teu conselheiro? Você jamais poderia vencer a vitória, mas quando Ele restaura, Ele transforma, Ele faz algo que a mente humana não tem aquela capacidade. Por isso eu te digo nesta manhã que o coração humano muitas vezes não tem capacidade para dar um conhecimento, aquilo que Ele tem nos dado para nós ser abençoado, para nós ser fortalecido. E Ele diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, quem é espiritual, ele consegue discernir essas coisas que nós estamos falando. Quem é espiritual, ele começa a trabalhar, ele começa a ensinar como que você será fortalecido, como que você passa por esta batalha e você não retrocede. Por isso ele diz, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, ele diz, mas quem é espiritual discerne todas essas coisas e ele mesmo por ninguém é discernido.
Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Se o Senhor com a sua mão, com o seu poder, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, ele fez tudo conforme o seu desejo. Aonde ele diz, a sua graça, a sua misericórdia foi decisão dele, não foi nossa. Por isso eu te digo nesta manhã, tudo aquilo que está colocado, o homem não pode acrescentar algo, como ele diz nessa palavra do capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo, quando ele se preparou para isso, para que você fosse vencedor, para que você não retrocedesse nos momentos mais difíceis, mas que fosse fortalecido. Por quem? Pelo Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui, o Espírito Santo faz transbordar e faz, olha bem, você ter uma esperança. É o que ele diz, lá em Romanos capítulo 15, e do versículo 13, ele te diz essa fortaleza, que você é fortalecido. Ele diz porque, olha aqui, que o Deus da esperança os encha de toda alegria, paz na sua confiança, porque nele, para o que você transborde, de esperança pelo poder do Espírito. Quem te fortalece? O poder do Espírito Santo, o poder do Deus, aquele que estava com Jesus na luta, na batalha, naquele momento que ele estava no monte, quando ele foi ao Monte das Oliveiras, ele estava só, os discípulos estavam com ele, mas não tiveram aquela capacidade para poder fortalecer ele, mas ele tinha o conselhador, ele tinha o conselheiro, que era o Espírito Santo, para que fosse fortalecido. Por isso eu te digo nesta manhã, quando você é guiado pelo Espírito Santo, a carne desaparece. Você é humano, mas no momento que o Espírito Santo está com você, é ele que intercede com gemidos e inexprimíveis na tua vida. Por isso eu te falo nesta manhã, abençoado. Nada te separa do grande amor que Deus tem por você. Nada te separa dessa transbordagem que o Senhor transporta no teu coração, onde ele diz que Deus da esperança os enche de toda alegria e de paz. Quem pode te tirar dessa alegria? Quem pode tirar essa paz, essa tranquilidade que você tem nessa manhã? Ninguém, porque você é movido pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito. Diz que tudo foi transformado conforme o seu desejo. Aonde, até mesmo ele diz, o Deus da paz, que seja com todos, ele diz, a tristeza sai. Olha o que ele diz nessa palavra aqui, Romanos capítulo 15, do versículo 28, assim depois de completar essas tarefas, de ter certeza de que ele receberia o fruto, irei, olha bem, irei e responderei, porque ele disse, suas bênçãos seria aquilo que fosse as soluções para problemas. Como está aí a grande angústia, mas que o Senhor, ele fortalece, ele restaura, ele transforma a vida. Nesta manhã, a tua vida está na mão do Senhor, a tua vida, ele que transforma, restaura, trabalha. No momento mais difícil, ele está com você. Ele nunca te separou. Eu te digo nesta manhã, quando o profeta Isaías estava ali, ele disse, olha, pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama, pode uma mãe esquecer, desamparar, mas Deus nunca desampara, porque foi ele que te fez, foi ele que te chamou, foi ele que te restaurou, foi ele que nesta manhã, ele te fortaleceu, para que você fosse apto de ser recebido como filho, herdeiro da graça e da bênção da misericórdia. Já até isso, o salmista Davi, ele confirmava uma palavra, lá no Salmo 80, ele respondia uma palavra muito forte sobre a restauração. Ele dizia, Senhor, se não for a tua restauração, que será eu? Se não for a tua mão, onde andará eu? É por isso que eu te digo nesta manhã, a bênção está com você, a bênção vive com você. Olha a transformação dessa bênção, a certeza da tua vitória tem que ser que nem Davi. Davi, ele disse, eu tenho certeza que o Senhor restaura, eu tenho certeza que o Senhor fortalece, eu tenho certeza que nesta manhã nada te separa, eu tenho certeza que nesta manhã a mão do Senhor, ele está estendida sobre a tua vida. Olha o que diz aqui, Salmo 80, do versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, diz ele, para que sejamos salvos mediante a nossa fé e a nossa esperança. Restaura, Senhor, é isso que nós temos que ter.
a certeza. Temos que ter a certeza da vitória, aonde nada pode nos separar. Jamais ele diz, 80 do capítulo 19, ele diz: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz transbordar sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos, que sejamos resplandecidos, que sejamos capazes de ter essa certeza e essa esperança. Por isso, meu amado, nesta manhã, o que faz te esquecer? O que faz te separar? Nada te separa. Por isso digo, a vida que está do Senhor na tua vida é muito grande. Por isso, já Hebreus, quando estava falando essa palavra, Paulo se relatava na palavra aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 6, ele traz uma certeza desta vitória, aonde, meu amado, nesta manhã, algo que tem colocado ao teu coração são esperança e perseverança. Quando você espera no Senhor, quando tu persevera no Deus dos impossíveis, nada te separa. Eu quero te dizer amanhã, o coração humano não tem capacidade para trazer muitas vezes um ânimo, uma certeza da nossa vitória, mas o Deus dos impossíveis, ele pode, porque ele é onipresente, ele está presente em todo o universo, ele está presente na tua vida, ele está presente no teu trabalho, aonde tu está, ele está, porque é onipresente, ele é onipotente, ele tem poder para fazer aquilo que nós não imaginamos. Por isso nós vimos na palavra, quem foi o conselheiro dele, se não foi próprio ele, que criou tudo sobre este mandamento, onde ele diz que tudo, até na concha da sua mão, está medido. Esta terra está pesada, e assim está a nossa vida. Por isso eu te digo, se ele está com nós, se o Senhor é com nós, dizendo que não nos desampararia, o que será que nos separa deste amor? Olha o que diz, Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, ele diz: conserve-se livre do amor à ganância, e contente com o que tem, e você tem, porque Deus o mesmo disse. Olha, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele mesmo disse, meu amado. Olha o que diz essa palavra, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Nunca te deixarei e nunca te desampararei, nunca te abandonarei. Se é nunca, é eterno, é para sempre. O Deus onde ele disse que viria gerações, e ia gerações, mas as suas promessas não iam passar, iam permanecer para sempre. Por isso eu te digo nesta manhã, abençoado, pérola da graça, você que é filho, herdeiro da graça, da bênção e da misericórdia do Senhor. Deus tem restaurado, Deus tem fortalecido, mesmo que aconteça tantas coisas como nós vimos, o mundo está abalado, mas maior é Deus. Ele disse que maior que estaria contigo do que estaria no mundo. Será que Deus é tão fraco para que não pode te abençoar? Não, se foi Ele que te formou, foi Ele que te chamou, foi Ele que te predestinou nesta manhã, foi Ele que te remiu como fortaleza. Aonde Ele deixa essa palavra? Olha bem, podemos por dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me pode fazer os homens. Olha que palavra abençoada você. Você tem a certeza, ele disse, podemos por dizer com confiança, podemos ter hoje a certeza de tudo que ele é na nossa vida, de tudo que ele é na tua família, de tudo que ele é para os teus filhos, para os teus vizinhos, para aqueles que você tem colocado nas mãos dele. Eu tenho essa certeza porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor para apresentar vidas, aqueles que muitas vezes, no momento difícil, há uma fraqueza, mas ele disse, eu te fortalecerei, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixei. Ele sempre esteve ao teu lado, porque você nesta manhã, com a confirmação desta palavra, você como templo do Espírito Santo, você como santuário do Deus vivo, você como uma vida criada por Ele, nada pode te separar, nada pode te deixar. Lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus e vocês observaram bem, e o resultado da vida que tiverem é no Senhor. A certeza da tua vitória, a certeza daquilo que muitas vezes passa despercebido, mas ele te chamou, meu amado, nesta manhã, a esta palavra. 2 Coríntios, capítulo 2,
e do versículo 17, há uma palavra muito forte dizendo para você, aonde ele diz, nesta palavra, 2 Coríntios, olha aí, aonde ele diz, a esta palavra, uma palavra abençoada, 2 Coríntios, do capítulo 2 e do versículo 15, ele diz, porque para Deus somos aroma, você é um aroma, olha aí, entre Cristo e os que estão sendo salvos, e os que estão, olha bem, perecendo, para eles, nós temos que ter vitória. Mas olha bem, a vitória, esta vitória tem que permanecer, porque aonde? Quem te capacitou? Quem é que te capacita nesta manhã? É o Senhor, aonde ele diz, meu irmão, nesta manhã, do capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. É por isso que eu te digo nesta manhã, quem te deixado triste, se ele te capacitou? Ele te capacitou nesta manhã, ele dizer aqui, ó, se capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque se o Espírito está com você, é ele que te consola, é ele que te capacita, ele diz, pois a letra mata, mas esse Espírito é que vivifica nesta manhã, é esse Espírito que te vivifica, meu amado, é esse Espírito que te restaura, por isso eu te digo nesta manhã, nessas poucas palavras que eu te digo, ele te restaurará. Olha bem, restaurará. Ele é o restaurador. Ele, olha bem, conserta. Deus é que conserta aquilo que está já quebrantado. Ele conserta, porque ele é o oleiro. Ele disse que nós seríamos o vaso e que ele, com a sua mão, ele moldaria este vaso quebrado. Ele disse tudo para ele é possível. Aonde ele diz há vaso de honra e outro de desonra. Mas para você nesta manhã, que é ministro de uma nova aliança, há uma diferença que eu te digo nesta manhã, o restaurador, ele conserta. Deus, meu amado, o Deus é o grande restaurador nesta manhã. O Deus é o grande restaurador. Quando, olha bem, o cansado, o oprimido, o abatido, o arrependido, pode confiar, Deus vai restaurar. Olha a confiança, o Senhor é o restaurador. Ele restaura o oprimido, o aquebrantado, o abatido, o doente, ele restaura. Porque, meu amado, foi promessa, o restaurador. Este restaurador da manhã, ele te diz, meu amado, o restaurador, ele conserta. Deus é o grande restaurador. Deus é o grande consolador. Deus é o grande protetor das nossas vidas. Por isso nós temos esta confiança, por isso nesta manhã nós temos essa certeza da vitória. Se eu te digo que é certeza, ele te diz, porque ele te chamou, ele te escolheu, e nesta manhã, meu amado, ele te diz nesta palavra, olha o que diz esta palavra, olha a confiança que eu te digo. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17, porquanto, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgirão novas coisas, novas vidas, novos pensamentos. É isso que eu te digo nesta manhã. Tudo isso, porém, olha bem, provém de Deus. Todas essas coisas, meu amado, eu te digo nesta manhã, provém de Deus. É segundo os seus desejos, é segundo a sua decisão. É isto que eu te falo. Não tem hoje, eu te confirmo para você, não tem hoje, meu amado. Não é isso que está sendo apresentado. O restaurador, ele não apresenta flor, ele não apresenta porque a flor é você. Ele não te apresenta pratas, ouro, porque foi por isso aí ele disse que nada poderia ser suficiente para aquilo que ele te restauraria. Ele te restaurou, meu amado. Ele foi um alto preço pago pela nossa vida. Um alto preço naquela cruz onde fomos banhados por aquele sangue. O batismo, meu amado, não foi mediante uma água, mas foi mediante o fogo, o poder de Deus nas nossas vidas. Por isso ele diz, porquanto se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas na tua vida.
E é com essa certeza que eu te digo nesta manhã, que o restaurador, quando o cansado, o oprimido, o abatido, o arrependido pode confiar em Deus. Confia, meu amado, que nesta manhã a tua vida tem sido transformada. Confia nesta manhã que o Senhor está ao teu lado. Como onisciente, as ciências que o homem pode fazer, ele já conhece tudo o que tu necessita. Ele sabe da tua vida, ele sabe da tua família. Porque, meu amado, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do seu Filho e nos deu um ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando contigo deste mundo. A este mundo ele estava te reconciliando. Olha que maravilha! Nesta manhã, uma palavra de restauração, uma palavra de transformação. Por isso, nesta manhã, meu amado, nada te separa. Eu te digo com esta plena confiança que você, como casa do Deus vivo, você como filho, você como herdeiro, Deus tem algo para você. Deus tem sempre uma palavra para você. Porque você, meu amado, tem a plena confiança do Pai, o soberano, o Criador dos céus e a terra, que fez tudo conforme a sua imagem, a sua semelhança, a sua vontade. Tudo provém de Deus nesta manhã. Por isso eu te respondo, meu amado, pois Deus não é Deus, olha bem, de desordem, mas Deus de paz. Deus não é um Deus de desordem, é um Deus de paz. Deus não é Deus de negociata. Por isso ele disse na sua palavra, Deus não negocia a sua palavra de maneira nenhuma, meu amado. Não há negociata nesta palavra. Ao contrário, tudo é da sua vontade, conforme aquilo que ele quer, conforme aquilo que ele consolou. Porque ele disse, vocês foi escolhido, não foi pago com ouro e prata, mas foi pago pelo sangue precioso derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. Não há negociata. Por isso, meu amado, nesta manhã, as coisas de Deus são perfeitas. Foi tudo perfeito, conforme ele fez seu filho aperfeiçoado, para que fosse ministro de uma nova aliança. E ele disse que nós seria, através desse filho, nós seria liberto. Nós seríamos transformados, porque foi por esta liberdade. Olha bem, foi para a liberdade de Cristo que nos libertou, porquanto permaneça firme e não se deixe submeter por novamente a julgos de escravidão. Não volte à escravidão, meu amado, com ordenância de homens. Se você tem o Consolador, se você tem o Restaurador, que nesta manhã, para os oprimidos, para os abatidos, para os aquebrantados de coração, ele veio para os humildes. O seu Filho Jesus Cristo, ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Que doente, meu amado? Uns fisicamente e outros espiritualmente. Porque estão, muitas vezes, amado, nas chamadas de igreja. A igreja é você. A igreja é você. A igreja não é quatro paredes. Deus disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas habito no templo do Espírito, que é vós. Vós, nessa manhã, tenha certeza da tua vitória. Vós, nesta manhã, tenha certeza que o Senhor te chamou para ser ministro de uma nova aliança, embaixador de Cristo, representante da verdade, de uma palavra da verdade. Por isso o Pai diz, o Filho já dizia, o Pai verdadeiramente tem procurado os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? São essas palavras nesta manhã, uma palavra abençoada do restaurador, que tem restaurado, que tem transformado, que tem regenerado, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, mas eu quero te dizer nesta manhã, com a certeza da vitória, você é filho, herdeiro da graça, da bênção e da misericórdia do Deus dos impossíveis. Não importa o que você está passando, mas importa que o restaurador está restaurando a tua vida, já restaurou desde o princípio de tudo. Quando você não imaginava, no ventre da tua mãe, ele já estava te transformando, para que você hoje fosse uma pérola da graça. E eu te respondo a esta pérola da graça nesta manhã, que está aqui, é a palavra. A palavra, meu amado, é que liberta, a palavra é que transforma. Basta você nesta manhã ter a certeza da tua vitória.
ter a certeza, a confiança e a perseverança que o Senhor está contigo. Amém? São essas palavras, palavras abençoadas, restauradoras, que o Senhor diz, seria palavras proféticas, seria as palavras restauradoras, seria palavras que fosse confiança para você, que Ele nunca te desamparou, que Ele nunca te deixou, se você anda conforme a vontade do Pai. Ele diz que mais o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz e paciência. Olha bem, habilidade, bondade e fidelidade, mansidão. Amém? São essas. Quando você tem esses aspectos na sua vida, nada te separa de um sonhador. Bendito Deus, Pai Todo-Poderoso. Mais uma vez, Paizinho amado, eu te apresento esses abençoados, essas vidas que estão conosco. Senhor, eu creio nesta manhã que o Senhor como restaurador, o Senhor como que tem feito vitória, com esse Espírito Consolador, aquele que é de mansidão, de paz, de alegria, de transbordagem, que tem transbordado a graça e a misericórdia na nossa vida. Eu te apresento, Paizinho amado, este lar. Agora, Senhor, eu te apresento aqui, Senhor, neste momento, esses ouvintes que estão conosco, te apresento, Pai amado, o Daniel, a Rosana, a Natália, Senhor, está aqui, Senhor, te apresento agora essas crianças que estão aqui conosco, João Vitor, te apresento, Senhor, a Ana Clara, Senhor, te apresento a Maria Helena, te apresento agora, Senhor, aqueles que estão conosco, aqueles que estão na cidade de Uruguaiana, ao redor desta cidade aqui em Val Seco, Pai amado, porque eu creio que a tua vitória, o Senhor como restaurador, tem restaurado vida, o Senhor tem transformado vida, e eu creio, Pai amado, porque eu sou testemunha, sou prova de que o Senhor tem feito, das maravilhas, dos milagres. Para ti tudo é possível, ainda que esteja num leito de enfermidade, que assim como está a sua vida, aí, Senhor, dependendo do ar, numa UTI, mas para ti, Senhor, tu é onisciente, tu é onipresente, tu é onipotente nesta manhã, que pode abençoar, Pai amado, que tu pode transformar. Eu te apresento agora, Senhor, a irmã Vera nas tuas mãos, te apresento, Pai amado, nesta manhã, se for da tua vitória, este bairro aqui, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém.